quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, porque na última semana nós tivemos diversas reuniões das comissões de estudo. Isso mesmo. E na sexta-feira nós tivemos duas. Olha só, a primeira foi a comissão presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti, que se reuniu para discutir a normatização, a atualização de legislação e procedimentos relativos à concessão do solo público na nossa cidade. O objetivo, principalmente neste período de pandemia, é agilizar o processo para quem precisa. Tentarmos fazer uma lei onde, com essa pandemia e pós-pandemia, a gente consiga ajudar mais as pessoas que precisam trabalhar, flexibilizando aí as autorizações, os valores do que é cobrado do solo público, né? A multa, que é uma briga aí, é uma discussão que nós já vemos tendo desde a época que eu fui presidente. Debater foi convidado o atual presidente da CETEC, André Assad Mello, que falou um pouco de como está essa questão das multas na cidade para quem tem permissão de utilizar o solo público, mas que tem enfrentado dificuldades econômicas neste período. Estamos passando ainda por um período de Covid, então tudo que a gente pode pensar em termos de gestão para beneficiar o permissionário que hoje sofre, né, que é acometido pelas mazelas da Covid, a gente tem feito, a gente tem pensado e tem feito esses estudos aqui na CETEC. Com relação à multa, essa é uma pauta que está no jurídico da Prefeitura. Nós temos um caminho muito consonante com o secretário Panuto. Nós já o acossamos em relação a isso e acredito que muito em breve a gente vai conseguir caminhar para a resolução dessa questão. Olha, lembrando que fazem parte desta comissão os vereadores Carlinhos Camelô, Paulo Búfalo, Luiz Socini e Débora Palermo. E antes de encerrar a reunião, o presidente já adiantou que solicitou a prorrogação dos trabalhos. Pela votação nossa, está prorrogado. Lembrando que as comissões em tempo normal têm até 90 dias para realizar o trabalho e cada uma, de acordo com as necessidades, pede a prorrogação. Uma outra comissão que se reuniu também na última sexta-feira foi a comissão presidida pelo vereador Cecílio Santos, que analisa o desenvolvimento do distrito no município do Campo Grande a partir do plano diretor do município. E aí foi discutida justamente as questões religiosas para aquela região. Isso é muito importante em função da gente ter um distrito distante do centro, população carente de políticas públicas, e o nosso objetivo é, recolhendo todas essas informações, condensado num relatório, e este relatório ser apresentado a esta casa e também encaminhado ao prefeito para que conste estas informações do plano plurianual. Fazem parte da comissão os vereadores Carlinhos Camelô, Gustavo Peta, Débora Palermo e Paulo Búfalo. Neste encontro, representantes daquela região, líderes religiosos, falaram cada um sobre a sua perspectiva do desenvolvimento sobre esse ponto. A gente tem muita necessidade aqui do Campo Grande, de muitas coisas, inclusive de uma das praças que eu vi lá no Maracanã, e eu sei que vai abrir mais praças, sei que essa é uma das propostas do Cecílio, aqui para o Jardim Rocim. Princesa, Jardim Rocim, Monte Alto e Satélite Tires 4. São 4 bairros interligados, e eu sei que um dos sonhos desses 4 bairros é uma praça ali para a gente exercitar para a população. Essa região tem uma identidade religiosa muito forte, e social, e política também, e as 3 interligadas, não numa questão partidária, mas na questão da beleza que é a palavra política, e também a questão de política pública, ou seja, pessoas inseridas para o bem da vida humana. Então eu gostaria de poder falar um pouquinho, no primeiro momento, sobre as memórias do Campo Grande. E eu vou falar com base nesse livro
Memórias do Campo Grande, uma história de lutas e religiosidade da região às margens da João Bosco do Lope. E é interessante porque esse livro, que foi organizado, se eu não me engano, professor da Universidade Católica nossa, a PUC, a professora Ivete Cardoso do Carmo Roldão, juntamente com o professor Arnaldo, Antônia Alzenira, a Rosana, se eu não me engano, aqui do satélite Irizum, a Elizabeth Malaquias, o Arnaldo é ali do seu bairro, né, Cecília, do Rocinho, Casa de Mediações, diretor da escola ali, né? Então é interessante porque eles reuniram fatos, histórias que foram sendo contadas. E isso é muito significativo, por quê? Porque, já que nós estamos partindo da religiosidade, a Escritura, a Bíblia, não é um livro mágico, mas é um livro de fé da história do povo de Deus. E é a transmissão oral que o judaísmo fazia. Depois sentiu a necessidade de registrar, como também depois do Evangelho e do Novo Testamento. Foi interessante que a pedagogia bíblica da história do povo da região do Campo Grande, é pedagogia bíblica porque eles, os autores, vamos dizer assim, me permita com ousadia, usar entre 100 aspas mesmo, o Evangelho do Campo Grande, nós podíamos chamar esse livro Memórias do Campo Grande, porque traz a história de como esse povo se organizou, lutou e vai transmitindo oralmente e agora também registrar. O sistema público, ele precisa, né? Ele tem por todo o cuidado e responsabilidade que há, ele tem a necessidade de ser um pouco mais burocratizado, né? É porque a gente sabe do nível de prestação de contas que há, de toda a estrutura que demanda isso. Então, é um tipo de situação que exige isso tudo. No entanto, a gente que está na outra ponta aqui, né, tentando trabalhar assim como a Igreja Católica faz muito, tentando trabalhar um pouco mais aqui no chão da vida, observando as necessidades e sem dúvida atuando de uma maneira emergente diante dessas necessidades, existe um hiato, né, entre esse tipo de ação solidária e social e a capacidade, né, que a política acaba tendo de movimentar essas coisas. É óbvio que nós sabemos de tantos e tantos trabalhos, né, desenvolvidos pela Prefeitura de Campinas, especificamente, né, no intuito de tentar alcançar famílias e chegar a esses lugares. No entanto, eu acredito que pelo tamanho da cidade e evidentemente, pela quantidade de demanda social que nós temos ainda a desbravar, isso acaba tornando o processo um pouco mais lento e até natural que seja assim. Então, o meu pensamento é que talvez um pouco de fora da política, né? Não conheço nem um pouco de como funciona essa grande máquina pública. Alguma iniciativa que aproxime e que consiga conversar um pouco mais com a emergência da situação, né, social, principalmente aqui no Campo Grande. Ao final, o presidente da comissão falou da importância de discussões como esta aqui no Legislativo de Campinas. A Câmara seja esse espaço de debate, de diálogo, de escuta, e é isso que a gente busca com esta comissão. Escutar a população da região do Campo Grande, mas não só, também a região da cidade, a população da cidade, né, trazendo as suas demandas, que possam ser encaminhadas, possam ser debatidos e colocados no plano plurianual, para que a gente, ao longo dos anos que se seguem, possamos acompanhar os desdobramentos através da lei orçamentária anual. Você sabia que requerimentos e indicações são ferramentas legislativas para a fiscalização do serviço público? E olha só, acompanhar de perto os pontos de ônibus que não têm cobertura para os passageiros é a pauta de um dos documentos do vereador Carmo Luiz. Ele apresentou um requerimento à Prefeitura de Campinas solicitando mais infraestrutura.
O requerimento do vereador Carmo Luiz faz alguns questionamentos à Prefeitura de Campinas por meio da Secretaria de Transportes e da Empresa Municipal de Desenvolvimento, a INDEC. Ele pergunta se existe processo em andamento para a troca dos pontos de ônibus e, se sim, se serão colocadas coberturas. Pergunta também se haverá implantação de coberturas em novos pontos, incluindo especificamente a região do entorno do aeroporto de Viracopos e bairros como Jardim Campo Belo, Cidade Singer, Jardim Marisa, Jardim São Domingos e Jardim Itaguaçu. A ausência desta estrutura adequada em muitos pontos da cidade vem gerando reclamações. Na verdade, sempre geraram reclamações de usuários do sistema de transportes públicos, especialmente em regiões periféricas. Hoje, os bairros que estão recebendo as obras do BRT serão os beneficiados com instalação de pontos de ônibus, com cobertura, terminais. Mas as outras regiões também merecem uma atenção especial da Prefeitura de Campinas. Muitos pontos de ônibus que ficam em locais em que há grande fluxo de passageiros aqui em Campinas possuem uma cobertura para que as pessoas possam aguardar com tranquilidade o ônibus chegar. Mas em muitos outros, como neste aqui, por exemplo, que fica na rua Engenheiro Monlevade, em que há bastante gente circulando por conta da proximidade do Hospital Samaritano, ali atrás, só existe esta placa aqui para identificação. Nenhum lugar tem abrigo, pelo menos que eu conheça, sabe? Nossa, ainda quando eu sou, a gente espera que o ônibus venha rápido. E quando está chovendo? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Se tivesse uma cobertura, já ia ajudar? Já ia ajudar, já bastante. É uma prestação de serviço para o povo, né? Porque não é legal a gente ficar no sol. Além de protocolar o requerimento, também pretendo ir pessoalmente conversar sobre o assunto com técnicos da INDEC, a fim de que possamos encontrar ou determinar, ou que esse estudo já esteja em andamento, os meios necessários a fim de levarmos a dignidade humana através do transporte público e da mobilidade urbana. Em projeto de lei, o vereador Marrom Cunha cria o programa de escola inclusiva e um selo de reconhecimento de qualidade da educação oferecida aos alunos com deficiência. A inclusão de alunos com deficiência na educação é tema de um projeto de lei protocolado na Câmara de autoria do vereador Marrom Cunha. O PLO 113 de 2021 institui na Rede Municipal de Educação o Programa de Escola Inclusiva, PROESE, e cria o selo anual de certificação municipal, Selo Escola Inclusiva. O que vem a ser esse projeto? Programa de Escola Inclusiva, destinado a proporcionar e estruturar condições para a ocorrência de rodas de conversas inclusivas, com a finalidade de assegurar a educação de qualidade a pessoas com deficiência, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. De acordo com o parlamentar, a ideia é oferecer o tratamento adequado ao aluno com deficiência, seja ela qual for, e assim garantir o acesso integral ao ensino e à educação de qualidade. O projeto pode contar com a participação de gestores e também entre outros profissionais. Permitirá um contato maior entre as famílias com pessoas com deficiência e as equipes gestoras e a sociedade. A Rede Municipal de Ensino de Campinas tem 207 unidades entre educação infantil e ensino fundamental. E segundo a Prefeitura, todas elas já são inclusivas. Mas com o projeto que ainda está em tramitação na Câmara, o vereador Marrom Cunha quer ir além e oferecer um reconhecimento para todas aquelas que garantirem educação de qualidade a esses alunos. Cria também o selo anual de certificação municipal, selo de escola inclusiva, para as escolas que se aderirem à lei. Receberão no final de cada ano escolar o selo de escola inclusiva. Para aderir ao programa, as escolas deverão comprovar que mantém matrículas ao menos um aluno com deficiência. Sobras de remédios do dia a dia que qualquer pessoa tenha em casa, desde que esteja dentro do prazo de validade, podem virar um banco de medicamentos para as pessoas que não têm condições de comprar. Esta é a proposta do vereador Jair da Farmácia, que protocolou um projeto que começou a tramitar aqui na Câmara.
A ideia do projeto de lei do vereador Jair da Farmácia é fornecer de forma gratuita medicamentos à população com renda mensal comprovada igual ou inferior a 2 salários mínimos e aos idosos com 60 anos ou mais do município de Campinas. Seria criado, assim, o programa Farmácia Solidária ou Farmácia Social. Esses medicamentos que as pessoas que têm mais poder aquisitivo melhor compram remédios e às vezes não fazem uso de todos. E o que acontece? Sobra, fica e acaba vencendo. Então eu criei esse projeto que é para ajudar as pessoas menos favorecidas, as que não têm condições. Segundo o projeto de lei, unidades de saúde e a própria Câmara Municipal seriam pontos de coleta para que o cidadão comum doe esses medicamentos. O texto inclui também doações de laboratórios e empresas. A única restrição, segundo o texto original do vereador, é que, para que sejam doados, esses medicamentos devem ser de uso cotidiano, que não precisem de receita médica, como os controlados e os antibióticos. Analgésicos comuns, aqueles que a gente compra na farmácia em grandes quantidades e acabam sobrando nas cartelas, esses sim são bem-vindos dentro do programa Farmácia Solidária. No caso de medicamentos líquidos, estes devem estar em bom estado. Caso estejam violados, serão encaminhados para incineração, conforme lei já vigente no município. Esses remédios são arrecadados e são levados em coleta em posto de saúde, inclusive na Câmara, em mais lugares, ou um aplicativo que a pessoa possa ter acesso e retirar esse medicamento que pode ser útil para eles. Para que vire lei, o projeto precisa ser aprovado em 2 votações no plenário e sancionado pelo prefeito de Campinas, Dário Saad. Certo, então, Mirna Abreu, vamos agora com a agenda aqui do Legislativo, com os eventos, com as reuniões que nós teremos, porque daqui a pouquinho, colado com o Câmara Total, a gente já tem reunião. Isso mesmo, quem se reúne a 13h é a Comissão de Estudos que analisa os impactos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Ela é presidida pelo vereador Luiz Rossini. Aí a gente tem, a partir das 15h, a 9ª, a 10ª e a 11ª audiência pública. Elas vão acontecer uma na sequência da outra e será presidida pelo vereador Carmo Luiz, da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. Nós temos ainda também amanhã, logo às 10h, um debate público promovido pelo vereador Cecílio Santos, que vai discutir os 30 anos do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia por meio do sistema de deliberação remota. Às 14h, a Comissão Especial de Estudos sobre a Desburocratização da Administração Pública, esta que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar, também se reúne. Quarta-feira, a partir das 9h, temos a reunião extraordinária. Quinta-feira, 10h, um debate público promovido pelo vereador Paulo Búfalo, que vai discutir a Semana Amilar Alves. E às 14h30, a reunião da Comissão Especial de Estudos, que analisa o desenvolvimento do distrito do Campo Grande, esta que é presidida pelo vereador Cecílio Santos. E na sexta-feira está prevista para as 10h, a reunião da Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti, que analisa aí as permissões e o uso do solo público aqui na cidade de Campinas. Todas essas reuniões você confere ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado por todas as informações. Lembrando que no site da Câmara, campinas.sp.leg.br, aqui no seu canto direito na agenda, você confere todas as informações que a Mirna Abreu acabou de passar aqui. Ficou com alguma dúvida, quer rever quem que é o vereador, quem que vai participar, qual que é o tema? Clica ali na agenda e você confere a semana completa aqui do Legislativo. Mirna Abreu, muito obrigado por todas as informações. Volta amanhã? Até amanhã, volto sim. Combinado, então.